Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo com notícias resumidas e atualizadas, para você que segue meus endereços na internet. Temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Edição de quinta-feira, 10 de novembro de 2022, é dia de um santo muito respeitado na Igreja Católica, São Leão Magno, foi Papa. Santa Ninfa, Santa Florência, também são santas deste dia. Estamos vivenciando a 32ª semana do Tempo Comum na Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Original de Cristo. A fase da Lua, que começou no dia 8, é cheia. Estamos passando 314 dias do ano, faltando 51 dias para terminar 2022. Está vigendo a estação do ano da primavera brasileira, que iniciou-se no dia 22 de setembro, às 22h03. Novembro é o 11º mês do ano, penúltimo mês do ano, tem 30 dias. É o mês nacional de ação de graças, dia 24, mês do advento, tempo de espera e preparação para a vinda do Senhor Jesus. É o mês da proclamação da República, dia 15, mês da bandeira, dia 19, do doador de sangue, 25, do soldado desconhecido, 28. E deixa eu ver mais aqui, no dia 8, dia 8 já passou, comemorou-se o dia da radiologia. Só para lembrar a vocês, porque a radiologia ainda faz parte da vida de muitas pessoas, né, que tem que tirar chapas para verificar algum problema no corpo. Eu mesmo tive que me submeter a uma radiologia recentemente, porque eu fiz um tratamento dentário, ok? Então é bom a gente lembrar. Bem, dia 10 é Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento. É Dia Mundial da Qualidade, Dia Mundial do ceratocone. Eu procurei saber o que é ceratocone e é uma doença do globo ocular. Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez e Dia Nacional do Intensivista. Ah, tem mais uma comemoração, Dia Nacional do Trigo. O trigo, esse ingrediente do nosso pãozinho de cada dia. Indicadores econômicos: salário mínimo nacional vale R$ 1.212. Taxa Selic 13,75% ao ano. Inflação medida pelo IPCA do IBGE nos últimos 12 meses, 7,17%. Cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, preço em baixa. O Arábica bebida dura R$ 890 no fechamento na quarta-feira, dia 9 de novembro. Café Arábica bebida Rio, R$ 776. Conilon bica corrida tipo 78, R$ 525 a saca do produto em grão no mercado atacadista. Mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou na quarta-feira em alta de 0,7%, cotado a R$ 5,18. Vamos agora às manchetes de capa do jornal A Tribuna, editado em Vitória, e é o único jornal que circula nas bancas de jornais dos municípios capixabas, padarias e lanchonetes de forma impressa. Último feriadão do ano com hotéis lotados. Olha aí, o último feriadão deve ser 15 de novembro, proclamação da República. Flamengo negocia a volta de Gerson. Especialistas dizem como ajudar os filhos nas provas finais. Copa vai mudar horários e datas de consultas, exames e provas. Funcionamento de faculdades, escolas públicas e particulares, empresas, bancos e repartições públicas também vai mudar nos dias que tiverem jogos da seleção brasileira. A fé me salvou, diz segurança, que ficou 3 dias perdido no mar. Ervando Andrade mostra o mar para o netinho Nicolas.
ser resgatado e rever a família eram os pedidos em suas orações nas 80 horas de sufoco. Graças a Deus, né? Está tudo bem. Coluna Painel. Integrantes do TSE temem que relatório das Forças Armadas sobre a fiscalização da eleição inflame protestos pelo país. Olha, o protesto é algo democrático. Não tem que temer, não. Todos têm direito ao protesto, à manifestação democrática. Olha essa. Coluna Painel, então agora coluna Religião. Momento de oração para jovens que vão fazer a prova do Enem. Salários mais altos atraem mulheres para a área de tecnologia. Militar da reserva é baleado na barriga durante assalto em Vila Velha. E depois tem um comunicado do jornal, né, que interessa a vocês que compram o jornal. Depois leiam aí. Política internacional. Direitista Benjamin Netanyahu vence eleição em Israel. É um aliado do presidente Jair Bolsonaro aqui no Brasil, né? O ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu venceu as eleições de Israel. O tradicional e conhecido político deverá formar um governo com a participação de partidos religiosos e da direita. Esta foi a 5ª eleição israelense em menos de 4 anos, promovendo a volta de Netanyahu, de 73 anos, desta feita com forte apoio de siglas do espectro político ultranacionalista e religioso. O pleito legislativo foi realizado em 1º de novembro, agora, de 2022. O primeiro-ministro que deixa o cargo é Yair Lapid, classificado politicamente pela mídia como centrista. Ele perdeu, no decorrer deste ano, a maioria no legislativo com a saída de deputados direitistas do bloco de apoio. A maioria para sustentar o governo israelense ocorre com 61 mandatos dos 120 assentos no Knesset, que é o poder legislativo. Logo que se elegeu para comandar o governo do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro visitou Israel, chegando ao país para a viagem oficial de 3 dias em 31 de março de 2019, sendo recebido naquela ocasião pelo então primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que agora volta ao poder, né? Agora vamos lá, vamos ver outra notícia. Temos aqui essa notícia importante sobre os estudantes que vão fazer a prova do Enem. Atenção que eu tenho detalhes aqui, hein? Enem começa domingo com prova de redação. O Exame Nacional de Ensino Médio, Enem 2022, começa a ser aplicado no domingo 13 de novembro de 2022. Além das provas de linguagens e ciências humanas, os estudantes farão a única prova subjetiva do exame, a de redação. Os cerca de 3.400.000 estudantes terão 5 horas e meia para responder a todas as questões. Ir bem na redação pode ser um diferencial para o candidato. As notas desta prova variam de 0 a 1.000. Os candidatos que zeram a prova não podem participar de programas como o Sistema de Seleção Unificada SISU, que oferece vagas em instituições públicas de ensino superior, ou o programa Universidade para Todos ProUni, que concede bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior. O Enem será aplicado nos dias 13 e 20 de novembro de 2022 para cerca de 3.400.000 estudantes de todo o território brasileiro. No primeiro dia de prova, os participantes farão as provas de linguagem, ciências humanas e redação. No segundo, matemática e ciências da natureza. Os locais de prova estão disponíveis no cartão de confirmação de inscrição na página do participante. Quem está se preparando para o Enem pode acessar todas as provas e gabaritos de edições anteriores no site do INEP para se preparar melhor, né? Pode acessar, inclusive, gratuitamente, tá bom? Então, eu quero dizer também que há um banco
preparado pela empresa Brasil de Comunicação, EBC, que reúne questões de provas dos anos anteriores. No sistema é possível escolher quais áreas do conhecimento se quer estudar. O banco seleciona questões de maneira aleatória. Então vai lá, né, no site da empresa Brasil de Comunicação. Eleições nos Estados Unidos. Olha, o partido de Donald Trump vai conquistando maioria. A contagem de votos ainda continua nos Estados Unidos, mas os republicanos do partido do ex-presidente Donald Trump deverão obter a maioria na Câmara de Representantes, que é o Congresso Nacional americano. Trata-se da eleição norte-americana de meio de mandato. Os 435 assentos no parlamento estão em disputa, sendo que até esta quarta-feira, dia 9 de novembro, os republicanos tinham 201 vagas garantidas e os democratas do atual presidente Joe Biden, 181, segundo o site BBC. Para controlar o legislativo, são necessários 218 parlamentares. Agora uma notícia sobre luto musical. Morre cantora Gal Costa, aos 77 anos. Consagrada como uma das maiores vozes do Brasil, a cantora Gal Costa morreu aos 77 anos. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da cantora, que não divulgou detalhes sobre a causa do falecimento. Gal Costa nasceu em Salvador em 1945, batizada como Maria das Graças Pena Burgos, segundo o dicionário Cravo Albim de música popular brasileira, que conta de forma detalhada sua trajetória. Seu primeiro LP, Domingo, foi gravado em 1967. Ao longo dos mais de 50 anos de carreira, Gal Costa marcou com sua voz composições de grandes nomes da música brasileira, como Aquarela do Brasil, de Ari Barroso, Festa do Interior, de Abel Silva e Moraes Moreira, Sonho Meu, de Dona Ivone Lara e Délcio Carvalho, Pérola Negra, de Luiz Melodia e Chuva de Prata, de Edio Wilson e Rolando Bastos. Eu acrescento aqui Dia de Domingo, né? De Michael Silva e Paulo Massadas, que ela cantou em dueto com Tim Maia. Foi um dos sucessos mais estupendos dessa artista. Olha, o acervo da Rádio Nacional do Rio disponibiliza uma entrevista de Gal Costa no programa Música Brasileira Especial. Na ocasião, a artista falou sobre o show que foi um marco em sua carreira, o Gal Tropical. A entrevista foi ao ar no dia 15 de setembro de 1979. Vai lá, então, no acervo da Rádio Nacional. Outra morte que foi muito divulgada na mídia nesta quarta-feira é a de Rolando Boldrin. Morreu na quarta-feira, 9 de novembro de 2022, aos 86 anos de idade, o ator, cantor, compositor e apresentador de TV Rolando Boldrin. A informação foi confirmada pela Fundação Padre Anchieta, mantenedora da TV Cultura de São Paulo, onde Boldrin apresentou o programa Senhor Brasil por 17 anos, olha só. A causa da morte não foi revelada. Nascido em São Joaquim da Barra, São Paulo, em 1936, Boldrin foi ator de filmes premiados, de novelas de grande audiência e compositor, cantor, apresentador e grande contador de causos. Eu acho que ele se destacou muito como contador de causos. Atuou em mais de 30 novelas, como Direito de Nascer, As Pupilas do Senhor Reitor, Os Deuses Estão Mortos, Quero Viver, e várias outras, né? São muitas novelas. Com seus programas de televisão, Boldrin tornou-se uma figura emblemática da cultura popular brasileira. Apresentou os programas Som Brasil, Empório Brasileiro e Empório Brasil. E depois Senhor Brasil. Então, nossos pêsames à família e aos fãs desses artistas, Gal Costa e Rolando Boldrin. Pesquisa informal de preços. Olha, quem me segue sabe que eu faço pesquisa informal de preços antes de comprar produtos para minha residência.
Então eu comprei, olha, torresmo frito 80 gramas. Paguei R$ 5,80. Sabe onde eu comprei? Na loja Frisa Comercial, Rua Ângelo Gilbert, no centro de Colatina, ok? Frisa Comercial, 5,80, torresmo frito, 80 gramas. Futebol, vamos falar de jogos marcados para o domingo, dia 13 de novembro de 2022. Todos os jogos estão aqui marcados para as 16 horas. Jogam América Mineiro e Atlético Goianiense, Flamengo e Avaí, Bragantino e Fluminense, Corinthians e Atlético Mineiro, Santos e Fortaleza, Internacional e Palmeiras, Ceará e Juventude, Goiás e São Paulo, Cuiabá e Coritiba, e Atlético Paranaense e Botafogo. Eu quero falar para vocês porque eu estive numa manifestação em favor do patriotismo, em favor da família, em favor de Deus, da religião, da fé. Foi em Vila Velha, no último fim de semana e no domingo também. Então, vamos a essa informação porque eu estive presente lá. Brasileiros oram pelo Brasil e protestam contra o resultado da última eleição presidencial. Olha, no sábado e no domingo, dias 5 e 6 de novembro, o município de Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo, ficou repleto de manifestantes, muitos oriundos de outras unidades da federação, que foram orar e protestar contra o resultado da eleição para presidente da República. Nas imagens, vê-se o envolvimento de muitas famílias com a bandeira nacional ou vestes verde e amarelas em vias públicas. Também em frente ao Fórum de Justiça Vilavelhense, a sede da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, no bairro Prainha, diante da igreja Nossa Senhora do Rosário e também em direção ao Convento da Penha, ao Convento de Nossa Senhora da Penha, além de muitas pessoas que foram para a frente da unidade do Exército Brasileiro, o 38º Batalhão da Infantaria, o BI, e da Marinha, né? As duas Forças Armadas funcionam no bairro Prainha, Marinha Militar e Exército, e a população estava lá presente. Muitos até levaram barracas para acampar, todos pedindo a proteção das Forças Armadas para que o Brasil não se torne um país comunista, marxista. Pelo menos as placas indicavam isso, as faixas. Todos são apoiadores do atual presidente, Jair Messias Bolsonaro. A iminência de pautas esquerdistas e marxistas a iminência dessas pautas serem implantadas no Brasil deixa parte da nação perplexa, principalmente na região sudeste, porque o nordeste parece que não está, né, a maioria, grande parte do nordeste parece que não está muito preocupada com isso, mas no sul, sudeste, centro-oeste, a população sim preocupa-se, né? Porque, olha, essas pautas esquerdistas, marxistas, sendo implantadas no Brasil, vai interferir no direito à propriedade, questões familiares, religiosidade, relações internacionais com países nitidamente opressores e de linha política comunista. O pessoal está... esse povo brasileiro que foi às ruas e que continua indo, está preocupado com a nação, com a questão da brasilidade, o patriotismo. O fato do candidato oponente, que venceu o pleito com pouco mais de 1%, ter respondido a vários crimes de corrupção e condenado em pelo menos 3 instâncias, deixa um sentimento ao povo que foi se manifestar de falta de punição. O sentimento é esse, de falta de punição, né? De que no Brasil pode-se fazer qualquer coisa. Foi emocionante, gente, vocês que me seguem, ver
brasileiros de todas as classes sociais e faixas etárias, como crianças, jovens, adultos, homens, mulheres, com a camisa verde e amarela, com bandeiras sobre o corpo, bandanas verde e amarelas, pessoas orando terço, perto da igreja Nossa Senhora do Rosário, em direção ao convento da Penha. Foi muito emocionante, hein? Esse é o Brasil família, o Brasil do bem, que, né, está aí, querendo, né, melhorias para o nosso país, mas fica difícil quando nós vemos o que aconteceu. Vamos agora às celebrações da Igreja Central de Colatina. Colatina é minha base de trabalho, aqui na região noroeste do estado do Espírito Santo. Paróquia Sagrado Coração de Jesus é a central, fica na Praça Frei José, a sede, e temos aqui na Catedral. Vou falar também da quinta-feira, dia 10, às 19 horas, haverá celebração eucarística com o Padre José Valdeci Romão, também na Catedral. Na sexta-feira, dia 11 de novembro, ao meio-dia, tem missa, hein? Celebração com o Padre José Valdeci Romão na Catedral, e às 19 horas, também outra missa, desta feita com o Padre Hernandes Samuel Fantin, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Ah, tem mais uma. Tem às 19h30, celebração eucarística com o Padre José Valdeci Romão, na Comunidade Católica São Francisco de Assis, bairro Operário. Olha aí, na sexta-feira, dia 11, bairro Operário, missas 19h30. Olha, mais informações você pode obter na Secretaria Paroquial, que funciona das 8 às 11, das 13 às 18 horas, no edifício, em frente ao edifício João Paulo II, na entrada da Catedral, ok? Telefone 2102-5010. Temos também o endereço da Paróquia Santa Clara, o endereço eletrônico, instagram.com/paraclara. E o telefone, para você saber também sobre missas, 3721-0864. O que eu posso adiantar é que de segunda a sábado há missa às 7 horas, no Mosteiro das Irmãs Clarissas, no bairro São Judas Tadeu. E aos domingos a missa acontece às 8 horas. Telefone da Paróquia Imaculado Coração de Maria, fica no bairro São Silvano, o bairro mais forte economicamente, populacionalmente do município. Telefone para você saber das missas na Matriz Imaculado Coração de Maria, 99507-2251. Anotou aí? É importante você se informar aqui no Web Jornal do Paulo Maciel. Eu vou falar para vocês sobre pesquisa informal de preços. Quem me segue já sabe, né? Eu sempre faço pesquisa informal de preço quando eu mesmo vou adquirir produtos para o meu lar. Eu vou num estabelecimento, vou em outro, e vou em mais outro, em 3 estabelecimentos, pelo menos, até adquirir o produto. Olha, eu comprei em Vila Velha biscoito creme cracker da marca Vitarella Croc, tradicional, 350 gramas, olha o valor, R$ 2,72. 350 gramas do biscoito tradicional cracker Vitarella. Eu comprei na Avenida Champanhar, Praia da Costa, Vila Velha, no supermercado Carone. Olha aí, supermercado Carone, com essa promoção do biscoito creme cracker. Ah, eu viajei também de Colatina para Vitória e de Vitória para Colatina. Na verdade, eu peguei um ônibus da aviação Águia Branca, da Serra para Colatina, um executivo. Paguei R$ 67,38 na volta, né? Porque quando eu fui de Colatina para a Grande Vitória, eu fiz baldeação
né? Troquei de ônibus, mas da Serra para a Colatina eu fiz uma viagem direta. Paguei R$ 67,38 num ônibus executivo da aviação Águia Branca, que fez a linha Vitória-Aimorés, ok? Então foi no horário ordinário. Tem pesquisa também de combustíveis. O posto Champanhar, na Avenida Marcelino Champanhar, no bairro Praia da Costa, em Vila Velha, tem vendido o litro da gasolina por R$ 4,75, hein? É o preço verificado no dia 6 de novembro, no domingo. Preço à vista ou com cartão de débito. Já a rede Marcela, na Avenida Luciano das Neves, também em Vila Velha, precificou o produto em R$ 4,79. 4 centavos a mais que o preço do posto Champanhar. Temos mais aqui, outra pesquisa foi feita na rede de postos Caxias do Sul, próximo à Praça do Pedágio, na Serra Grande Vitória. Valor cobrado R$ 4,85. E eu pesquisei também no posto João Neiva, ao lado da rodoviária do município de João Neiva, no noroeste do Espírito Santo. O preço da gasolina ficou em R$ 4,95, já na segunda-feira, dia 7 de novembro de 2022. Quanto ao óleo diesel, saiu por R$ 6,19 o litro. Agora eu quero falar para vocês sobre futebol internacional. Copa do Mundo está chegando. Muitas pessoas esportistas estão trocando figurinhas, comprando álbum da Copa. E olha só, com 16 estreantes em Copas, a seleção brasileira é convocada para o Mundial. A seleção que defenderá o Brasil na Copa do Mundo do Catar a partir do dia 20 de novembro está convocada. A relação com os 26 jogadores que buscarão o hexacampeonato mundial foi divulgada pelo técnico na segunda-feira, dia 7, no auditório da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. A lista tem 9 remanescentes da equipe do último Mundial, há 4 anos, na Rússia. 2 deles, o zagueiro Thiago Silva e o atacante Neymar, ainda defenderam o país na Copa de 2014 no Brasil, junto com o lateral Daniel Alves, que perdeu a edição passada por lesão. Thiago e Daniel, por sua vez, também representaram a camisa amarelinha em 2010 na África do Sul. 16 atletas terão oportunidade de jogar o torneio pela primeira vez, tá? E o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, será o chefe da delegação. Quer saber a relação dos convocados? Então vamos lá. Relação dos convocados para a Copa do Mundo 2022. Goleiros: Alisson, do Liverpool, da Inglaterra, Ederson, do Manchester City, da Inglaterra também, e o Everton, do Palmeiras. Laterais: Daniel Alves, do Pumas, México, Danilo, do Juventus, da Itália, Alex Telles, do Sevilha, Espanha, e Alexandro, do Juventus, Itália. Zagueiros: Marquinhos, do Paris Saint-Germain, França, Thiago Silva, do Chelsea, da Inglaterra, Éder Militão, do Real Madrid, da Espanha. Temos também Bremer, da Juventus, da Itália. Agora os meias: Casemiro, do Manchester United, da Inglaterra, Fred, do Manchester United também, Fabinho, do Liverpool, da Inglaterra, Bruno Guimarães, do Newcastle United, da Inglaterra, Lucas Paquetá, do West Ham United, da Inglaterra, e Everton Ribeiro, do Flamengo. Atacantes: vamos ver os atacantes, aqueles que vão fazer os gols das vitórias do Brasil. Neymar, do Paris Saint-Germain, da França, Vinícius Júnior, do Real Madrid, Espanha, Rodrigo, do Real Madrid também, Rafinha, do Barcelona, Espanha, Richarlison, Capixaba Richarlison, do Tottenham Hotspur, da Inglaterra, Gabriel Jesus, do Arsenal, Inglaterra, Pedro, do Flamengo, Antony, do Manchester United, Inglaterra, e Gabriel Martinelli, do Arsenal, Inglaterra. Então, são estes os convocados. Vamos desejar boa sorte aos nossos atletas nesta festa mundial do futebol. Olha, você que
está procurando emprego, atenção que eu vou passar para vocês as chances de emprego. Você pode procurar na agência do Sistema Nacional de Emprego, Cine de Colatina, que funciona na Avenida Getúlio Vargas, no centro da cidade, e tem um telefone também, 3721-7102. Anotou aí? 3721-7102, para frequentar a agência do Cine, que intermedia a contratação de desocupados junto às firmas que estão necessitando de profissionais, tá bom? Então vai lá. Olha, eu quero falar também sobre o circo que vem pela primeira vez a Colatina. O Circo Globo Max instalará pela primeira vez em Colatina suas redes, suas lonas para espetáculos. Será por curta temporada. A estreia está prevista para a sexta-feira, dia 11 de novembro, às 20h30. Os espetáculos ocorrerão de segunda a sexta, às 20h30, nos sábados, domingos e feriados, às 16, 18 e 20h30. O circo será armado na Avenida Moacir Dalla, área verde do prolongamento da Avenida Beira Rio, na zona urbana colatinense. Deixa eu ver mais aqui, mais notícia para você. Deixa eu falar sobre vacinação de gado bovino, porque o Brasil deve vacinar 161 milhões de bovinos e bubalinos contra a aftosa. Começou no dia 1º, vai até o dia 30 de novembro, a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a febre aftosa 2022. Cerca de 161 milhões de bovinos e bubalinos devem ser imunizados. Em 10 estados, Alagoas, Amazonas, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Roraima e Rio Grande do Norte, a imunização ocorrerá em animais de até 24 meses, conforme o calendário nacional de vacinação. Segundo o Ministério da Agricultura, a vacinação em novembro é para bovinos e bubalinos de todas as idades. São, pelo menos nesses estados, olha: Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Sergipe, São Paulo, Tocantins e Distrito Federal, cujo bloco totaliza 141 milhões de animais a serem vacinados. Então, vacinação para todas as idades nesses estados, tá? A inversão das estratégias de vacinação em alguns estados foi adotada com o objetivo de adequar a demanda de vacinas contra a febre aftosa ao cronograma previsto de produção da indústria e assim garantir a oferta de vacinas para manter os índices satisfatórios e a imunidade do rebanho. Os imunizantes devem ser adquiridos nas revendas autorizadas, ok? Bom, você que assiste ao web jornal do Paulo Maciel, tem aqui notícias sobre o Vasco, né? Já até disse alguma coisa sobre isso, que o Vasco vai voltar à Série A no ano que vem. Mas eu tenho mais detalhes. Vasco vence o Ituano e carimba o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco venceu o Ituano por 1-0 no domingo, dia 6 de novembro, em jogo válido pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida foi disputada no Estádio Municipal Doutor Novelli Júnior, em Itu, no estado de São Paulo. O gol da vitória do Trem Bala da Colina pode ser ouvido, inclusive, com narração de Felipe Rangel, locutor da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, no site radios.ebc.com.br. Você que gosta de ouvir gol narrado no rádio, pois é só entrar lá, tá bom? Agora vamos falar de aposentadoria. É uma notícia do site do governo do presidente Jair Bolsonaro, governo federal. Reconhecimento automático acelera pedidos de benefícios do INSS. Desde que foi lançado, o sistema de reconhecimento automático tem agilizado os pedidos de cidadãos que solicitam análises de benefício, pedidos de aposentadoria, salário, maternidade, benefícios e PCDs idosos, entre outros serviços do INSS.
A análise automática é realizada com base nas informações inseridas pelo usuário em todos os sistemas do governo, diminuindo o tempo de espera. Essa inovação possibilitou que o Instituto Nacional do Seguro Social registrasse em outubro de 2022 o menor estoque de processos de reconhecimento inicial de direitos de benefícios previdenciários e assistenciais nos últimos anos. Olha que boa notícia! Apenas no mês de setembro foram mais de 159 mil decisões realizadas de maneira automática. Desse montante foram decididos 79 mil benefícios assistenciais e cerca de 80 mil benefícios previdenciários. Para ter acesso ao reconhecimento automático, o usuário, na hora do pedido do benefício, responde algumas perguntas e o sistema compara os dados nas bases do governo. Com os dados conferidos pelo sistema, sem que qualquer divergência impeça o reconhecimento automático do direito, a análise é concluída e o pedido aprovado. Olha, caso exista necessidade, seu pedido prosseguirá para a análise manual de um servidor para ser aprovado. As perguntas, porém, precisam ser respondidas corretamente de acordo com o que está na base do sistema. É preciso também fornecer os documentos solicitados com nitidez, com foto, seus vínculos e atividades, sem deixar nada fora do simulador. Então, não pode deixar nada oculto. O sistema compara o direito à solicitação ao que está na legislação e obedece à Lei de Proteção de Dados LPD, garantindo assim a segurança em todo o procedimento. Olha, a empresa de tecnologia parceira do governo federal, Dataprev, é quem desenvolveu o sistema de automação do INSS, além de comparar dados da base do governo, a lei e as respostas informadas. Vamos falar agora da esquerda doente, dos nossos queridos irmãos que se perdem no mundo da esquerdofrenia. Tudo para os esquerdofrênicos, um termo que eu inventei aí para significar doentes da esquerda, é estrutural. Eles chamam o machismo de estrutural, o racismo de estrutural, o homofobismo, que eles inventaram também esse termo, homofobismo. Será que o chatismo deles também não é estrutural? O falsismo ou falsidade de muitos deles também não é estrutural, porque tem muitos que são doentes da esquerda radical, mas tem também os que são hipócritas. Há esquerdofrênico que quer penalizar quem olha para a mulher, por exemplo. Há o assédio psicológico do homem para a mulher. E tem até esquerdofrênico contra o pavilhão nacional, a nossa bandeira. Meu Deus do céu! Aonde vamos chegar com esses extremismos e alienismos? Muita loucura. Rezemos por essas pessoas. Significado agora. Vamos falar sobre o que significa compliance. Significa estar de acordo com as leis, padrões éticos e regulamentos internos e externos. A origem da palavra vem do verbo em inglês to comply. Obedecer uma ordem, um procedimento. Nota sanitária e digital também. O vício do celular. O usuário do telefone celular pode ficar dependente do aparelho, ou seja, doente com a compulsão de verificar informações constantemente, a todo tempo, o tempo todo. A doença se chama FOMO, Fear of Missing Out, sigla em inglês, que significa medo de ficar por fora do que está acontecendo.
visuais, sonoras ou táteis são as formas de utilização do equipamento. E deixar o aparelho no silencioso pode aumentar a dependência, como acontece em relação ao álcool, à droga, ao sexo ou tabaco. A recomendação é deixar o equipamento 24 horas sem utilizá-lo para observar a inquietação da abstinência. O que recomenda-se, na verdade, é que as pessoas pratiquem o ato presencial, o encontro, a conversa positiva, face a face. Agora vamos refletir sobre a oração. Gente, rezar é preciso. Faça essa experiência, você que ainda não faz. Rezar, orar. E devemos orar principalmente pelas pessoas mais difíceis. Em algum momento da vida, quem sabe elas se tornem mais maleáveis. Sexualização precoce. Será que nossos filhos serão edificados assistindo mulheres e semi-homens homoafetivos, desnudos, mostrando as nádegas na mídia? Você que é pai, será que isso vai trazer valores morais, familiares, sociais para seus filhos? Pense nisso. Esses artistas desnudos estão mostrando órgãos que eles usam para sua satisfação sexual. Então, não deixe que seu filho se sexualize precocemente. Inimaginável, inenarrável, indescritível, impensável, magnífica, estupefação. Assim, minha gente, é a imagem da parousia, a segunda vinda de Jesus e do terceiro céu. Nós não temos ideia de como vamos presenciar a parousia e nem como vamos ver o terceiro céu. Outra informação nas atualidades. A cultura do homoafetivismo se expande cada vez mais no Brasil e no mundo. É impressionante como se multiplica o número de novos homoeróticos, homolascivos. São incautos jovens, seduzidos pela forte apologia introduzida no mundo por muitas mídias. Será que o futuro da humanidade não estaria comprometido pela falta de casais heterossexuais? É bom pensar nisso. Olha, eu quero falar para vocês outra coisa. Há tempo para obrigações temporais, obrigações religiosas ou devoções e também diversões sociais. Há tempo para tudo nessa vida. Nós é que devemos priorizar esse tempo. Problemas existenciais, sentido da vida. Olha, a filosofia, o amor à sabedoria, é a compreensão da realidade pela razão. Narrar o que o filósofo percebe é outro trabalho. Um pintor pode fazer isso muito melhor do que o filósofo descrevendo. A filosofia é quase sempre uma tentativa frustrada de descrever a realidade. O filósofo passa a vida inteira tentando explicar isso para as pessoas, embora possa, de algum modo, compreendê-la dentro de si. Essa é uma reflexão do canal do YouTube Brasil Paralelo, com uma conversa paralela. Sinais do primeiro mundo. É uma opinião que eu passo para vocês. Eu acredito que o Brasil já vive em clima de primeiro mundo. Observa-se isso pelo descarte de objetos de valor no lixo.
pelo número de bazares e brechós com trajes e objetos de boa qualidade, pela recusa de trabalhos como o de catador de café, por exemplo. Muitos jovens recusam, pelo número de pessoas que têm carro ou motocicleta. Em muitas casas, a moto é o segundo veículo da família. Pelas compras por marca de produto e não pelo preço mais baixo, pela ausência de pesquisa de preços por consumidores, pelas luminárias com lâmpadas acesas o dia inteiro. Já observou isso no Brasil? Tem muitos municípios em que você observa no poste durante o dia e a lâmpada está ligada. Por tanto dinheiro que vai para a educação, saúde, esporte, cultura. O governo federal envia muitos recursos para os estados e municípios. É uma dinheirama que, se bem aplicado esse recurso, já nos daria uma situação muito melhor. Também observa-se que o Brasil vive em clima de primeiro mundo pelo crescimento do número de homoafetivos, algo comum desde o século passado lá na Europa, por exemplo, berço do primeiro mundo, pelo crescimento do número de dependentes químicos e sua relativização, e o intenso tráfico de drogas, coisas comuns também em países do primeiro mundo. Agora, existem também sinais positivos, fatos positivos, e eu fiz aqui uma constatação que eu passo para vocês. Se observarmos atentamente as benesses existentes para as camadas pauperizadas da sociedade brasileira, não há muito o que reclamar. Tem isenção de taxa do Enem, por exemplo, para os pauperizados, os mais empobrecidos. Vacinas antigripais e outras gratuitas, entre muitas também distribuídas pelo governo federal. Ao Auxílio Brasil, agora de R$ 600 no mínimo, auxílio gás, gratuidade para idosos viajarem em ônibus, seguro-desemprego pago durante meses, BPC, benefício de prestação continuada, ainda restituição do imposto de renda, indenização por conta de rompimento de barragem feita por uma mineradora, centros POP para os brasileiros que vivem nas ruas, os chamados em situação de rua, os andarilhos. Tem merenda escolar propiciada pelo Ministério da Educação e Cultura, o MEC, cestas básicas distribuídas por governos e instituições privadas, inclusive igrejas. Não há desabastecimento no Brasil. Há distribuição de sacolas em estabelecimentos supermercadistas para embalar as mercadorias. Essas sacolas, entregues gratuitamente, podem ser usadas para o descarte do lixo domiciliar. Há verbas para grupos de afrodescendentes, para grupos homoafetivos, para capacitações de estudantes e professores, muito dinheiro federal para escolas de todo o país, muito dinheiro distribuído para a saúde pública. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. Shalom, a paz.